O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro da série Personagens Bíblicos com o pastor Afonso Chaves, vamos estudar a vida de Salomão. Nós vamos estar falando hoje, em continuação dos nossos estudos sobre personagens bíblicos, falaremos na vida de Salomão. Para estudarmos Salomão desde o princípio, precisamos recuar um pouquinho ainda no tempo de seu pai Davi, em 2 Samuel capítulo 12, quando temos o início, o seu nascimento e o nome que lhe é atribuído. No capítulo 12, digo o verso 24. É um momento difícil na vida de Davi, porque com Batseba ele tinha transgredido contra Deus, tinha acabado de perder o filho, daquela falta, daquele pecado. E nesse verso 24 encontramos Davi consolando a Batseba, sua mulher, e diz a palavra no verso 24, e entrou a ela, se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Aqui está o nome Salomão. O significado da palavra Salomão no seu original significa paz ou simplesmente pacífico. Esse é o significado do nome de Salomão. Mas é interessante observarmos no verso 25 algo mais que as Sagradas Escrituras colocam, quando diz: e enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Salomão, portanto, tem dois nomes. Salomão é um nome conhecido e um outro nome dado, Gedidias, significando este segundo nome, amado do Senhor. Interessante esse aspecto. Um homem está nascendo, ainda tão criança, mas diz a palavra que Deus o amou. E observe, irmãos, que na tendência humana, quando por alguém nós somos feridos, a gente perde o ânimo, a afeição, outras coisas assim, ou isso diminui, esfria. Mas tendo Deus repreendido recentemente a Davi, estando Deus triste com Davi pelo seu mau ato, entretanto, terminado a correção, parece que tudo é novo. Nasce um outro filho e Deus ama este filho, Salomão ou Gedidias, que significa amado do Senhor. E os primeiros tempos da vida de Salomão não são citados nas Sagradas Escrituras. Nós vamos achar agora a próxima citação sobre Salomão, tão somente em Reis, no primeiro capítulo do primeiro livro de Reis, quando está falando sobre a velhice de Davi, e em particular, no momento outra vez dramático, quando um outro filho de Davi está fazendo uma insurreição, uma revolta, ou simplesmente está numa presunção de que agora que seu pai estava velho, ele se declarava rei. E este filho é Adonias. Mas tudo indica que o projeto de Deus, o projeto de Davi, a conversa de Davi com Deus, o dia a dia de Davi nesse sentido da sua substituição ou daquele que estaria governando ou reinando sobre o povo após ele, não indicava Adonias, indicava Salomão. Tanto assim que, quanto de um lado
estão fazendo uma festa para Adonias. De outro lado, Jerusalém está em agitação, porque muitos esperavam que fosse Salomão. E vão questionar o rei Davi. Procede Davi que Adonias reine? E por fim, após a interferência do profeta Natã, a interferência também de Batseba e a interferência também do general do exército, aí sim, Davi dá a decisão final, quando no verso 29, Davi se apresenta dizendo qual é a sua determinação. Capítulo 1, verso 29. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Pronto. Aí Davi decide e determina. E as palavras seguintes nós vamos encontrar no verso 32 e mais algum verso em diante, quando temos: e disse o rei Davi: chamai-me a Zadok o sacerdote, e a Natã o profeta, e a Benaia, filho de Jeoiada, que é o general do exército. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o a descer a Giom, e Zadok o sacerdote com Natã o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Assim começa o reinado de Salomão. Um momento conturbado, na verdade. Mas isso foi feito. O interessante é que, quando isso é feito, há uma alegria, há um alarido, há uma agitação no meio do povo que lá de fora se percebe. E Adonias, que estava fazendo uma festa de autonomeação, dizendo ser rei, ele ouve e questiona: que barulho é este? E vem-lhe a notícia: Salomão é constituído rei, e isso procedeu de Davi. E mais um detalhe ainda, que consta o mensageiro que veio trazendo a notícia, que os servos de Davi, um após outro, vinham a Davi, saudando a Davi e questionando: procede do rei que Salomão reine? E seja então o seu reino abençoado e engrandecido, e etc. Isso confirmando que não era somente um grupinho, mas muitos estavam querendo saber a quem Davi constituía rei sobre Israel. E assim, irmãos, Salomão passa a reinar. Logo tem que se decidir sobre este assunto de Adonias. Adonias é o seu próprio irmão. Adonias, quando fica sabendo que ele se precipitou e não tinha apoio do seu pai e nem de outros mais importantes na nação de Israel, muito menos de Deus, ele corre para o santuário para segurar no altar do Senhor, porque era um costume, quando alguém se sentia ameaçado de morte, corria para o altar e se pegava ali pedindo misericórdia. E diz a palavra no finalzinho, no verso 50, porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e pegou das pontas do altar. E Salomão o chama e perdoa aquela altivez dele e manda ele ir para casa. É o primeiro ato do reinado de Salomão, perdoando a seu irmão Adonias, que tinha feito este ato.
E observe que no fato de Adonias se proclamar rei e não chamar o seu próprio irmão, é porque já tinha algo em oposição, e isso poderia resultar até mesmo em morte, porque conforme o costume daquele tempo, os que pudessem ser alguma ameaça ao reino eram simplesmente eliminados. Mas continua a palavra ainda dizendo para nós, entrando agora no capítulo 2, que Salomão tem a felicidade de pegar um reino já estabelecido, o reino que tinha sido formado com muitas conquistas e que, pela mão de Davi, já tinha em submissão a muitos povos na vizinhança. Então Salomão tomava um reino que, em termos exterior, não tinha diversidade nenhuma, estava todo em paz, tudo subjugado. A única questão era interna. Mas Davi dá a ele conselhos. Quais são os conselhos primeiros de Davi para seu filho Salomão, o personagem que nós estudamos agora, no início do seu reinado? No capítulo 2, verso 3 e verso 4, diz Davi ao seu filho: guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor no trono de Israel. Mas também Davi deixa a Salomão alertado de problemas que existiam no reino, que era do tempo dele, mas que ficariam para Salomão resolver. E quais são as questões? Quais são, na verdade, os acertos? No verso 5, nós encontramos o primeiro acerto, quando Davi diz a Salomão: também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou. Ou seja, no tempo de Davi, Joabe, exercendo a função de chefe do exército, matou inocentemente a outros chefes de exército. Irmãos do mesmo povo de Deus, servos do mesmo rei, ele os matou. Isso era coisa que Davi devia ter resolvido, diríamos nós. Mas Davi passa para Salomão: resolve isso e retira do meu reino essa injustiça. E o verso 8, diz mais Davi a Salomão: e eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Simei, adversário de Davi, que maldisse terrivelmente a Davi, coisas tremendas, e ficou ileso, porque foi astuto, buscando no momento de alegria de Davi, um momento festivo, buscou paz, reconciliação. Mas Davi diz: tira isso do meu reino também. E Salomão é instruído, conforme a sabedoria que Deus lhe tinha dado, Deus seria com ele para que no tempo certo, da forma correta, com justiça, ele viesse a fazer juízo. E esses dois homens, Joabe e Simei, no tempo certo, são também
julgados, condenados. Pronto. E cumpre-se assim o pedido de Davi e feito esse ato de justiça. Mas também tem coisas boas, como no verso 7. Davi diz para ele, Salomão: porém com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Pessoas que usaram de beneficência, de misericórdia com Davi. Davi recomenda a Salomão que ele agora use também de benignidade com esses, para que estejam diante de Salomão, sejam assistidos todos os dias do reinado de Salomão. São estas coisas colocadas, mas estamos ainda no início. Como eu disse, se há paz na região da fronteira, entre os povos, mas ali em Jerusalém, no meio do povo de Deus, ainda tinha um grupinho ainda meio perigoso. E o perigo maior era Adonias, que volta à carga outra vez, quando nesse capítulo 2, no verso 13, volta Adonias à cena. Diz o verso 13: então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Atenção para o verso 15. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto em vista, ou à vista em mim, para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Observe bem isso, irmãos. Ele está satisfeito de que não está reinando? Ele está submisso? Nem submisso a Deus. Deus fez isso, mas era meu. É uma rebeldia contra o próprio Deus. E ele faz um pedido final. Verso 16. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele to não rejeitará, que me dê por mulher a Abisaque, a sunamita. Batseba é simples e corre para falar com Salomão. Dá sunamita para a esposa, para ser esposa de Adonias. Simples, a mãe. Mas Salomão logo entendeu. O que Adonias estava falando? Que ele estava casado com a rainha, porque a sunamita, queira ou não queira, casou-se com Davi na sua velhice. Aquele caso que ele não se esquentava mais, nem com cobertores. Então lhe arrumaram uma jovem, formosa, que estivesse sempre junto a ele e o aquecesse durante a noite. Com quem, na verdade, ele não teve relacionamento na sua velhice, mas ficou legitimada como esposa, rainha. Agora ele, Adonias, quer casar com a rainha. Já é justamente o início de uma rebelião, uma estrutura formando-se para depois cobrar o reino. Salomão entendeu. E vem o juízo sobre Adonias. Quando no verso 23, Salomão pronuncia-se assim: e jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. Pronto. E assim Adonias é morto. Outros que seguiam também a Adonias, como o próprio sumo sacerdote, é retirado do serviço sacerdotal. E vai terminar esse capítulo 2, no finalzinho do verso 46, com esta palavra: assim foi confirmado
o reino na mão de Salomão. Se havia paz na parte externa, não havia paz no interior do povo. Havia corações contrários. Mas agora, com o juízo executado, agora não tinha mais ninguém rebelde dentro do povo, e muito menos do lado de fora havia contendas contra Salomão, e o seu reino podia então desenvolver-se, como o seu próprio nome dizia, pacífico, em paz. Está bom, irmãos? Estamos estudando este personagem Salomão, e nós vamos perceber que Salomão, no seu reinado, é uma figura do reino de Cristo Jesus. O reinado de Davi já foi assim, mas naquela outra característica de um guerreiro valente nas coisas de Deus. Mas agora nós temos outro, um rei de sabedoria e de paz e de prosperidade, modelo também do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Capítulo 3. O que temos no capítulo 3? O que temos no capítulo 3 é Salomão se estabelecendo, se confirmando, se fortificando como rei de Israel. Um procedimento primeiro que temos agora é que ele se casa com a filha de Faraó. O que era isso? Nós diríamos na linguagem de hoje, uma atuação unicamente política. Ele não deveria estar amando a filha do Faraó, mas fazer parentesco com reis externos era uma forma de estabelecer vínculos e firmar a paz. Então ele casou assim com a filha do rei do Egito, Faraó. Politicamente ele estava unido com o país mais forte da terra naquele tempo. É o primeiro ato. E ele começa agora que tem paz a estabelecer o seu reino de uma forma progressiva, com progresso, com edificações. Mas tem um ponto importantíssimo antes, que está aqui no capítulo 3, que estaria desapercebido, porque não tem um título para este texto. Mas observem no verso 4 do capítulo 3. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Salomão, portanto, vai adorar a Deus, se aproximar de Deus com ofertas, com sacrifícios. E o verso 5 diz: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. Essa pergunta é importante. Esta oportunidade ímpar. Deus dizer para o homem: pede o que queres. O que é que nós pediríamos se tivesse essa oportunidade diante de Deus? Nós temos ouvido recentemente em pregações últimas que nós temos projetos, temos desejos. Mas há desejos e há projetos de Deus. A tendência nossa é pedir para nós. E aqui vemos um momento em que Salomão deixa os seus desejos, deixa os seus projetos e faz uma petição correta. Ele vê-se numa situação de grande responsabilidade, dirigir um grande povo. Mas a maior responsabilidade é que este povo é de Deus. O que fazer? Ele então se expressa desta forma, no verso 9, pedindo a Deus: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Observa aí, ele entra no projeto de Deus, preocupa-se com a obra de Deus, pede segundo a necessidade do povo de Deus, busca o bem do povo de Deus. Sabedoria.
discernir o certo, discernir o errado, saber entrar, saber sair, julgar corretamente. A resposta de Deus está a partir do verso 10, quando se diz: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir coisas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Aí está, irmãos. Sabedoria qual em nenhum outro, antes e nem depois. Este é o nosso personagem. Aqui está o ponto alto na vida de Salomão. Tendo oportunidade diante de Deus, pediu o melhor, o correto. Algo que agradou a Deus, porque era algo voltado para as coisas do próprio Deus. E Deus lhe dá mais. Agora está o benefício. Busca primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, demais coisas lhe serão acrescentadas. E isso vemos na vida de Salomão, porque diz aqui, no verso 13, e também, até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Deus dá mais. Riqueza e glória. E o Senhor faz ainda uma promessa no verso 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Pronto. Como agora aparece o talento, o dom dado por Deus a Salomão? Nesse capítulo 3, quando ele começa a julgar o povo. E chega uma situação difícil daquela época. Sem controle de natalidade, sem controle de casamentos. 2 mulheres comparecem diante dele. 2 mulheres reclamando o mesmo filho. 2 mães dizendo que o filho era dela. Diziam uma, é meu filho. Porque cada uma tinha antes um filho. Moravam juntas, ninguém mais. E uma dormindo abafou o seu filho que morreu. E o filho vivo começou a ser disputado. Cada uma dizia que era dela. E de quem era na verdade? E vem aquela célebre ordem de Salomão. No verso 23, diz Salomão: então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz, não, o certo, o morto é o teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei, dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Que ordem tremenda, né, moça? Verso 26, aí tem a reação. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse, ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia, nem teu, nem meu seja, dividi-o antes. 27, então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. A que se condoeu com a criança, esta é a mãe. E aqui no verso 28 diz, e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus,
para fazer justiça. É o começo, porque não foi só esta questão que Salomão resolveu, uma após outra vieram, não está tudo aqui registrado. Mas continuando o nosso estudo sobre a vida de Salomão, nós vamos encontrar no capítulo 4 citações diversas que mostram a grandeza de Salomão. Primeiro falando sobre os seus príncipes. Muitos foram constituídos príncipes no meio do povo naquele reinado. Diz também que sobre o que se consumia dia a dia era algo de grande fazenda, muito material. Disse também que muitos eram os constituídos como provedores de Salomão, e tudo isso registrado nos capítulos 4, 5 e vai continuando. Mas queríamos falar em especial agora no capítulo 4, no verso 29, quando diz aqui: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. E aqui tem a citação de outros povos, quando fala assim: o do que Etã, Ezraíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filho de Maal, e correu o seu nome por todas as nações em redor. 32. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido de sua sabedoria. Então observe que o negócio é grande. Ele era entendido nas coisas dos animais, não só animais, vamos dizer assim, sobre a face da terra, mas as aves e os peixes. Entendia das plantas, das árvores, falou de tudo isso. Compôs muitos provérbios que são ditos breves, mas com um grande ensinamento ali ajuntado, sintetizado, resumido. Falou também, ou compôs cânticos. Quantos cânticos? 1.005. 1.005. Quanta capacidade. Quanta capacidade. Além das consultas de muitos que vinham das nações para ouvir da sua sabedoria. Tudo isso fala-se de Salomão. Eu queria lembrar agora e citar em paralelo o livro que ele escreveu em Provérbios. Podemos deixar marcado aqui no capítulo 4 de Reis e ir para Provérbios. No primeiro capítulo de Provérbios, que é um livro escrito por Salomão, na verdade, o ajuntamento, a compilação de vários provérbios de Salomão. Quando ele diz, observe a introdução do livro: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios, verso 2: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. É com a sabedoria que Deus lhe deu que ele escreveu tudo isso.
Ele escreveu também, na verdade, o próximo livro, que é o de Eclesiastes. Quando ele encerra o livro de Eclesiastes, podemos ir para Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 10, encerrando o livro de Eclesiastes, quando Salomão escreve assim, encerrando o segundo livro: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Verso 11: as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Voltando um pouquinho mais, verso 9: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. De quem estamos falando? Salomão. E observe, irmãos, quanta capacidade. Então aquela palavra que depois vamos encontrar em Tiago é uma palavra verdadeira. Se alguém tem necessidade de alguma coisa, ou mesmo a sabedoria, pede a Deus. Quanta coisa podemos pedir a Deus? Na vida de Salomão, este fato do pedido feito é para nós um ensinamento. Quantas vezes nós temos a oportunidade, já ouvi algumas vezes, quando o mensageiro da palavra do Senhor para a mensagem diz: Deus está dizendo que está aqui para abençoar. Qual a sua necessidade? Qual o seu pedido? Isso, não sei qual é o pedido do povo, cada um faz o seu pedido. Mas aqui nós temos um exemplo. Qual deve ser o nosso pedido? Deve ser aquele que seja consoante à própria obra de Deus, nos mostrando preocupados, interessados e buscando primeiramente o que é das coisas de Deus. As demais coisas são acrescentadas. É bom estar prevenido, que Deus pode dar outra oportunidade um dia desse aí, o pregador da parte de Deus abrir a oportunidade para nós, e nós não vamos escolher casa não, hein? Não vamos escolher carro 0 km não. Não vamos escolher banalidades, como mesmo Tiago disse, que às vezes nessas banalidades que nós pedimos, coisa para nós gastarmos em nosso deleite, pedimos e Deus não dá. É melhor pedir aquilo que Deus vai ter satisfação em nos dar. Nós podemos até pedir ao Senhor: Senhor, tem essa oportunidade de pedir uma coisa boa, ensina-me o que pedir. Pronto. Nós podemos até ousar em não fazermos o pedido, mas entregarmos até mesmo na mão do Senhor a decisão: Senhor, dá-me aquilo que é melhor para mim no meio do teu povo. É assim? É quando depois Paulo, falando sobre os dons espirituais, é algo semelhante. E Paulo ensina para nós termos dons e abundarmos em dons e procurarmos os melhores dons. E qual o melhor dom? Muitos respondem o amor. E não é. É aquilo que seja o melhor para o meu irmão. Não é para mim não. É para o meu irmão. Porque os dons de Deus não são para nós. É para nós exercermos para o bem do próximo. E ninguém vai pedir alguma coisa se não tiver amor. Mas é em amor que ele vai pedir o melhor. Tanto que o apóstolo Paulo diz: eu vos ensinarei um caminho melhor, o amor. Mas depois ele diz: procurai os melhores. E ele cita o melhor dom no capítulo 14 é o de profetizar. Mas o profetizar ali não é no sentido de falar em mistério, desvendar coisas ocultas de Deus, é o anunciar a palavra de Deus. Porque o anunciar a palavra de Deus faz com que muitos tenham acesso aos benefícios de Deus. Continuemos mais um pouco, irmãos. Voltemos agora ao capítulo anterior. Lá no capítulo, paramos no capítulo 4, que fala da sabedoria de Salomão, dos seus feitos em sabedoria.
Mas agora também vamos ver no capítulo 5, no capítulo 6 e capítulos seguintes, a sua sabedoria no edificar, no construir, no fazer muitas coisas. Mas a primeira obra que nós temos citada aqui nas Sagradas Escrituras, no capítulo 6, é sobre o templo para Deus. Salomão edifica o templo. O templo de Deus em Jerusalém, edificado por Salomão, era considerado e até hoje citado como sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não era inicialmente uma obra muito grande, porque o santuário de Deus em si mesmo é pequeno. Só que ele fez o santuário de Deus, que é uma obra relativamente pequena nas suas dimensões, mas ele fez muitos e muitos outros compartimentos próprios do serviço dos sacerdotes, do culto a Deus realizado pelo povo, e com isso se estendeu grandemente a obra, e tudo aquilo com muita riqueza, com muita sabedoria. Nós não temos todos os detalhes, mas foi feito dessa forma. Ele construiu e levou 7 anos para construir. Eu queria fazer uma menção do verso 1 do capítulo 6, para quem gosta de fazer comparações de data. O primeiro verso diz: sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. 480 anos depois de Moisés tirar o povo da terra do Egito. Ou melhor, né? Deus tirar o povo pela mão de Moisés. 480 anos é que sucede do templo ser construído. Então, temos aqui aproximadamente 480 anos que Deus habitou em tenda e não numa casa definitiva. Coube a Salomão fazer isto. Capítulo 6. Na construção do templo, capítulo 6, além desta data, no verso 7, eu quero fazer uma outra citação. Diz o verso 7: e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa, enquanto a edificavam. O que eu quero salientar nisto? É algo importante para nós entendermos a obra de Deus. Em Jerusalém tudo era quieto, pacífico, em paz. Não havia balbúrdia de uma grande obra que se realizava, porque toda a obra era realizada longe, nas pedreiras, por exemplo. Lá na pedreira podia, vamos dizer assim, estourar pedras, ter o barulho incessante de martelos, de buril, preparando todas as pedras. As pedras eram todas preparadas lá longe e transportadas prontinhas para depois serem colocadas e encaixadas no seu devido lugar em Jerusalém. Então em Jerusalém não havia construção propriamente dita. Era somente o quê? O chegar e tomar posição. E assim a casa de Deus se fez sem barulho em Jerusalém. Vamos tomar no sentido espiritual. O tempo de nós que somos por Pedro chamado de pedras vivas, nós que somos as pedras com as quais se edifica a casa espiritual do nosso Deus, porque somos casa de Deus, morada do seu Espírito. Isso não é para ser feito do outro lado, não. É para ser feito aqui, nesta existência, no lugar da nossa origem, na pedreira. Aqui é que nós somos, irmãos, trabalhados por Deus. Aqui. É aqui que a gente vai sofrer umas pancadas do martelo de Deus, do buril de Deus, da lixa de Deus, para quando estivermos prontinhos, aí vamos ser transportados para Jerusalém celestial. Precisamos entender isso.
Tem muita gente em muitas religiões que coloca que aqui começa e lá vai ajeitando o resto. Não tem nada disso. Em Jerusalém Celestial só entra prontinho. Só toma posição. Os lugares celestiais. Não adianta nada missa de terceiro dia, de sétimo dia, de 30 dias. Não adianta nada orar pelos mortos, quer seja no purgatório, no limbo, não sei onde queiram colocar os mortos, que não. Daqui só se sai pronto para ir para o céu. Se não está pronto, não vai para o céu. Pedras esculpidas, pedras preparadas, aqui. Por isso que também se diz, bem claro, aquele que em nós começou a boa obra, ele vai completar e aperfeiçoar até os dias de Cristo Jesus. Precisamos entender esse particular. Vamos agora deixar o Espírito de Deus operar em nós para nós ficarmos prontos. Ou como um dito que saiu muitas vezes nos Gideões, aquela expressão, fruto maduro se colhe. Chegou no ponto, está prontinho, Deus ceifa, Deus leva. O trigo ficou maduro, ceifa, colhe-se. Então, irmão, se nós estivermos maduros, não fica insistindo, fica na terra não. Deixa Deus colher a gente também, viu? Vamos deixar Deus colher a gente também. Vamos ser mais dóceis à mão de Deus, ao operar do seu Espírito, para que logo, logo estejamos como pedras esculpidas para o templo de Deus na Jerusalém Celestial. Então observe, até nesse particular, Salomão, nesta obra, é figura das coisas de Deus. Deus o usa para mostrar a nós as coisas celestiais. Assim, capítulo 6 é construído o templo. O capítulo 8 vai mostrar para nós, depois de expressar muitos detalhes ainda no capítulo 7, a inauguração, a consagração do templo a Deus. Eu queria citar aqui, no capítulo 8, é a oração mesmo de Salomão, muito importante, em muitos detalhes. Pelo tempo nós não vamos estar lendo tudo. Quero deixar para os irmãos estarem analisando em casa e atentos como essa oração foi abrangente e teve resposta e teve cumprimento, atendimento da parte de Deus por todos os anos e séculos seguintes na vida do povo de Deus. Na verdade, a partir do verso 22, a oração a Deus. O que nós iríamos fazer aqui? Muitas coisas nós temos para ler nesse texto, mas em especial, verso 27. Salomão diz na oração a Deus: na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salomão entendeu, ele fez uma casa para Deus suntuosamente preparada, enriquecida com ouro e todas as coisas especiais, mas ele entendia. O que ele fazia? Um lugar para Deus morar? Não é, porque Deus, nem os céus dos céus poderiam contê-lo. E que seria uma casa feita por mãos humanas, quando depois Deus mesmo vai dizer que Ele mesmo não habita em casas feitas por mãos humanas. Que casa poderíamos edificar para Deus? Esse prédio? Não, é nós mesmos. Por isso nós devemos deixar Deus operar em nós a casa onde Ele quer morar. Se nós fizermos na nossa vontade, andarmos do nosso jeito, Deus não habita em nós, porque nós seremos fruto da nossa vontade, do nosso projeto. Mas se deixarmos Deus operar em nós, nós seremos uma casa que Deus fez para Ele morar. Mas então o que seria aquela casa feita por Salomão? É só representação, figura. Como no passado foi dito a Moisés: faz conforme o modelo que viste. A Moisés foi mostrado uma realidade, ele fez uma cópia. Em tendas para caminhada no deserto, para a peregrinação. E agora Salomão fez o mesmo modelo, uma figura,
daquilo que é real nos céus, ainda que de forma permanente em Jerusalém, porque Deus tinha escolhido a cidade de Jerusalém para ser figura das coisas celestiais, e o templo também. Salomão entendeu isso, que é aquela casa, mas é símbolo da presença de Deus, de algo levantado no seu nome. Depois diz, verso 28, volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. E ele vai orando. Ele vai orando. 29, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E agora ele vai citando outras situações. Verso 31, quando alguém pecar contra o seu próximo, mas vier àquela casa e buscar do Senhor o socorro, o perdão, para Deus, ele pede para Deus ouvir nos céus. Verso 33, quando o teu povo ficar ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ele começa a pedir dessa forma, para questões futuras. Verso 35, quando o céu se cerrar e por não haver chuva, e o povo recorrer a esta casa, ouve. Verso 37, quando houver fome na terra, o que mais? Verso 41, também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu nome. Estrangeiros também ouve. O que mais? Verso 44, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, e orarem ao Senhor, para a banda desta casa, ele pede, ouve. Se está longe, na guerra, e não pode vir cá adorar o Senhor, mas onde estiver, voltando-se para a direção de Jerusalém, ouve, Senhor, a oração do teu povo. Continuando mais, verso 46, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos dos inimigos, no cativeiro, na prisão, longe, dominado por povos estranhos, se lá longe, voltarem para o Senhor, voltados para esta banda do templo em Jerusalém, perdoa, dá livramento, e vai orando, irmãos, longamente, uma súplica de diversas situações que poderia no futuro estar o povo, para que Deus ouvisse. E observem esse particular, que depois vemos complementado em Cristo Jesus, quando diz para a mulher samaritana, o lugar de servir, de adorar a Deus, não é propriamente em Jerusalém, é em qualquer lugar, quando se busca a Deus em verdade e em espírito. E aqui tinha situações terríveis, que o povo estaria longe, não teria que ser necessariamente no local de Jerusalém, no templo, mas ao longe, voltando seu pensamento para Deus, Deus já estaria ouvindo a eles. Isso estamos vendo no capítulo 8, a oração. Terminada esta oração, ele despede o povo. Terminada a oração, Salomão despede o povo, e segue-se o capítulo 9, quando Deus vai falar com ele. No capítulo 9, verso 1, nós encontramos, sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E Gibeão foi na forma de um sonho. Aqui diz que foi da mesma forma. E o Senhor lhe disse, verso 3, ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre.
e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como eu falei acerca de teu pai Davi. Não te faltará varão sobre o trono de Israel. Deus com suas promessas. Segunda vez que Deus aparece a Salomão. De que forma? Em sonhos. Não foi uma visão, não foi de forma direta, mas em sonhos. Deus lhe fala. Muitos detalhes interessantes, né? Deus é grande, irmãos, mas ao mesmo tempo humilde de coração, né? Um homem ora, um homem fala com Deus e Deus vai responder. Deus não é aquele que volta as costas. Se alguém falar com sinceridade, espera que Deus vai dar a resposta. E muitas vezes nós somos como aqueles que oram, e eu continuo orando e nunca paramos para ouvir Deus falar alguma coisa. E precisamos, na nossa oração cotidiana, na nossa vida, orarmos, conversarmos com Deus e deixar Deus falar com a gente. Estamos atentos a ouvir a sua voz, porque Deus fala de alguma forma. Não posso explicar e dizer como que Deus vai falar, mas que Deus vai falar, vai. Em sonhos, em visões, em situações de vida, em mensageiros, através da sua palavra, falando na nossa mente, Deus fala. Então vamos transformar a nossa oração, que muitas vezes é um monólogo, só um fala, para ser um diálogo. Deus fala, a gente fala, Deus responde, etc. É isso que Deus quer, como um pai conversando com seu filho. Ainda que Deus é raro, né? Muitas vezes Deus é raro, mas a sua palavra é preciosa. Vale a pena esperar a resposta dele. Gostaria de fazer menção também das obras que Salomão fez. Salomão fez muitas obras, muitas. E por causa das obras que fez, naturalmente, também cobrou muitos impostos. Os impostos no templo de Salomão não deviam ser poucos, não. Era muito imposto. Porque Salomão fazia mesmo obras e obras suntuosas. Coisas grandes, muito grandes, em grande quantidade. Obras magníficas, segundo a sabedoria e riqueza que tinha. Porque diz a palavra que ferro, madeira especial, bronze, prata, isso não se contava mais. Porque a quantidade era muito grande no reinado de Salomão. E com toda essa riqueza ele fazia. Tinha grandes coisas, navios no mar, gente trabalhando para todo lado. Quantos irmãos acham que Salomão empregou para fazer o templo? Muita gente. Eram cerca de 30 mil para o transporte, o trabalho com madeira. Tinha mais uma outra turma, cerca de 120 mil, 150, ocupados com transporte e pedreira. E mais 3 mil e poucos, que eram os chefes de equipes. Então dá um total de 183 mil trabalhadores para esta obra de construção do templo de Salomão, ou templo de Deus feito por Salomão. Muita coisa. Mas falando sobre as construções, vamos abrir em Eclesiastes e ler uma passagem paralela que o próprio Salomão deixa registrado para nós no capítulo 2, no verso 4. A enumeração das obras vocês vão encontrar lá em Reis e em Crônicas, numa passagem paralela. E eu estou resumindo, mas a palavra em Eclesiastes capítulo 2, verso 4, Salomão diz:
fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Verso 6, ou 5 antes. Fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto. 6. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. E continua ele falando. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos que ouvem antes de mim em Jerusalém. E perseverou também comigo a minha sabedoria. Verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Agora no verso 11 ele diz: E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Continua ele ainda dizendo sobre tudo que ele fazia. No verso 18 ele diz: Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará, tomará posse de todo o meu trabalho em que trabalhei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Fez. Não deixou de fazer nada que desejou, que pensou, coisas maravilhosas. Depois ele parou e disse: para que serve? Para que serve? Vai ficar aí. Vai ficar para um outro. E o outro que vier, o que vai fazer com o que eu realizei? Será sábio? Vai dar continuidade? Ou vai ser um tolo e vai desmanchar tudo? Por isso que Salomão, na experiência que teve, chega a dizer: tudo na face da terra é vaidade, ou seja, passageiro. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E aflição de espírito. Tanta coisa realizou com sabedoria vindo de Deus. Mas para que serve? E onde estão hoje? Nem o templo de Deus em Jerusalém existe mais. Mas ficou a figura. Isso sim. Porque observemos, irmãos, o que Paulo depois vai dizer: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. O que é, irmãos, espiritual, as coisas de Deus, tem valor eterno. Passa de geração em geração. Lançamos a sua semente aqui e vamos colher o seu fruto e vê-los na eternidade. Mas o que plantamos na carne fica aqui mesmo. Entra no processo próprio da carne, que é a corrupção. E às vezes a gente perde tanta coisa, dedica tanta coisa nesta terra, construindo, fazendo, estudando, casa de campo, casa de praia, casa de verão, casa de inverno, para quem pode, né? E no final, vaidade, aflição de espírito. Para quem vai ficar? Qual vai ser a utilidade? Portanto, vamos ficar também, como diz a palavra, na simplicidade que há em Cristo Jesus. E Ele vai nos conduzir a realizações próprias no dia a dia nosso, que sejam o suficiente, mas buscando primeiro o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas na medida certa do dia a dia. Isso é Eclesiastes. Vamos continuar partindo para o encerramento do nosso estudo, chegando ao capítulo 10 de 1 Reis, fazendo uma menção especial dos que vieram a Jerusalém para de Salomão terem uma resposta, uma explicação a enigmas, ou seja, situações difíceis de resolver. Como é que Salomão ensinaria ou daria instrução, orientação para sair ou entender coisas difíceis? E dentre as pessoas que vêm de todas as nações, cita-se em especial a rainha de Sabá.
rainha do meio-dia, também chamada assim. Não sei a grandeza do seu reino, não sei muito sobre ela, mas mostra que a sua fama foi longe. E uma rainha saiu com sua comitiva, trazendo presente, riquezas, para dialogar com Salomão, apresentar questões, ter orientações, e para ver também se de fato a sabedoria de Salomão era como se dizia em terras remotas. E essa rainha de Sabá, diz a palavra do Senhor, ficou fora de si, porque em todos os detalhes ela via sabedoria. Sabedoria no templo, em como era o acesso ao templo, como Salomão entrava no templo, como é que Salomão ia nas suas dependências, como os servos se vestiam, como os servos se comportavam, como serviam a mesa, a colocação de todos os detalhes. Diz a palavra que a rainha ficou fora de si. É dito que as mulheres são mais detalhistas, né? Mas parece que Salomão era um pouquinho mais. Com a sabedoria que Deus lhe deu, pôde orientar ou pôde tirar de pessoas que conheciam essas coisas o melhor, o ideal, o perfeito, o que era próprio para todas as situações. Rainha de Sabá. É importante essa citação, porque depois lá em Mateus capítulo 12, no verso 42, vamos ter o próprio Jesus falando e mostrando em Salomão uma figura importante. Se veio gente de todas as nações ouvir a sabedoria de Salomão, se até a rainha de Sabá, rainha chamada do meio-dia, saiu de longe para ouvir Salomão, como seria no dia do juízo, quando alguém, ele mesmo Jesus, que era mais sábio do que Salomão, dizia para eles dia após dia, dialogava, ensinava, curava e tantas coisas, e eles não atendiam. Por isso que Jesus lançou em rosto daquelas cidades: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Quanta coisa Deus falou e Deus fez naquelas cidades. Então no dia do juízo nós vamos ver a rainha de Sabá ali no dia do juízo e condenando toda aquela geração, dizendo: vocês desprezaram alguém que era maior do que Salomão, não ouviram alguém que era maior que Salomão, entregaram na mão de malfeitores, levaram à morte alguém que era maior do que Salomão, sendo que eu saí de longe para ouvir apenas Salomão. Tá bom, fica essa citação. Continua o capítulo 10, mais citações a respeito das riquezas e glória de Salomão. E finalmente chegamos ao capítulo 11, último capítulo do nosso estudo, que infelizmente é algo que aconteceu também com o nosso personagem chamado Salomão. Tudo bom até agora, até aqui tudo bom. Finalzinho. Capítulo 11. Tanta coisa bonita. Diz a palavra: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Quantas mulheres teve Salomão? 700 mulheres princesas. 700. 300 concubinas. Inteirou 1000. Tá certo? Errado. Observe aí, irmãos, muita gente se confunde nisso, achando que Deus estava concordando e tendo aquilo como certo. Estava errado. A palavra continua: Deus olhou do céu abaixo e não viu um justo sequer, e tinha gente bem atrapalhada mesmo. Deus permitia aquele povo errar,
Porque estavam errados, tão errados e errados em tantas coisas, que acontece? Chamar atenção num particular que eles não entenderiam, eles não estavam prontos para isto. Eles não estavam prontos para isto. Deus não estava aceitando essas coisas. Permanece aquilo que Jesus disse. Era costume dos antigos. Muitas mulheres da carta de divórcio. Mas Jesus entra com essa palavra. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus traz a correção. A correção que Jesus trouxe quando esteve entre nós e que nós pregamos, está conosco escrito nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos. A correção é justamente para cortar isso. Não pode ter 1000 e nem 2. É uma só. Como Deus fez no princípio, assim deve permanecer. E observe que os homens estavam tão desviados da verdade a este ponto. Mas observe as irmãs também que as mulheres não eram valorizadas, era como objeto de coleção. Era como figurinha, era como cavalos, carros de esporte, tipos de outras coisas, objetos que se possuía. Enquanto que é o Senhor que valoriza a mulher a posição correta de igual ao homem. E que Pedro depois vai dizer, co-herdeira com ele, é herdeira dos céus como o homem, o masculino e o feminino. Deus fez o homem, ser humano, macho e fêmea, não há separação, não há acepção de pessoas. Diante de Deus não, mas diante dos homens, o Evangelho trouxe a grandeza da mulher, a sua posição correta. Vamos fazer uma citação aqui. Aqui está o erro. Qual foi o primeiro erro? Casar com mulheres proibidas. Na verdade, não podia casar mais do que com uma. Tinha que ser a filha do faraó lá e acabou, ponto final. Casamento político. Mas tinha que permanecer nesse. Mas casou com mais. E o pior, com mulheres que Deus tinha proibido casar. De povos que Deus tinha proibido. Isso nós encontramos em Êxodo capítulo 34, encontramos em Deuteronômio capítulo 7, citações diversas das nações com quem Israel não podia ter contato algum, fazer parentesco e nem sociedade. Por quê? Fazendo isso, casando-se com essas mulheres, certamente elas desviariam o coração deles para seguir aos seus deuses, aos seus ídolos. Por isso que no Novo Testamento o negócio é muito mais rígido. É uma só e acabou. E é por todo o tempo que vivem. Se não dá para andar junto, separa, mas fique sem casar. Ou então reconcilie. E a própria separação, diz Malaquias capítulo 2, que não agrada ao Senhor. Tanta coisa. Agora, para nós hoje, a palavra continua. Não podemos casar com mulheres de outras nações. Que agora não cita qual a nação, mas no sentido espiritual. Temos que casar dentro da nossa parentela. Porque se casarmos com outras pessoas, nós, homens, buscarmos mulheres, ou as mulheres buscarem homens que não são do povo de Deus, é julgo desigual. Vamos associar o corpo nosso, que é templo de Deus, com o corpo que é da idolatria, ou da feitiçaria, ou direto do diabo. E vai ficar uma casa mesclada. E eu pergunto, será um só corpo? Uma só carne? E o Senhor Deus habitará em qual? Quando meu servo ou minha serva para a igreja, eu moro nele. Quando ele sair da igreja, eu saio dele. Assim que o Espírito de Deus faz? A contaminação. A contaminação. Não é o caso quando a pessoa era sem o Senhor e vem para o Senhor. Aí vem como está.
Aí a questão é com Deus. Mas estando na presença do Senhor, buscar jugo desigual, fazer par um corpo com uma parte que não é pura, todo o corpo vai estar impuro. O Espírito de Deus não tem lugar mais. Mas foi esse o erro de Salomão. Se não bastasse isso, é a continuidade. Porque diz o verso 4, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. E diz mais, verso 6, assim fez Salomão que parecia mal aos olhos do Senhor. Verso 7, então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E pronto, foi em frente. Usa da sua riqueza e da sabedoria dada, as duas coisas por Deus, para construir ídolos e santuários aos ídolos de suas mulheres. Abominação. E coloca-os em Jerusalém. Oh, quanta coisa errada. Quem poderia esperar isso de Salomão? Por isso, jovens, irmãos e irmãs, pelo amor de Deus, pais, não permita os jovens namorar cedo. Não vale a pena, não tem experiência. Não tem a sua formação completa fisicamente, nem espiritualmente, nem psicologicamente para decidir alguma coisa. E às vezes se envolvem em namoros precoces, casamentos desordenados, e o negócio é sério. E aí vem o alerta de Neemias, capítulo 13, verso 6 em diante. Quando mais tarde alguém vai citar, não pecou Salomão nisso? E falaram assim para que o povo se emendasse, tomasse atitude. Porque o casamento é perigosíssimo. Se na mão de Deus é uma benção, mas se fora da mão de Deus é um desastre. Como é que o mundo foi destruído no passado? Porque o povo se desviou do casamento, segundo a instituição de Deus. Gênesis capítulo 6. Aí Deus viu que está tudo corrompido. Não é diferente hoje. Hoje é um desastre no meio evangélico também, a situação de matrimônio. Então pode saber, o juízo de Deus, o fim está chegando. Porque o que vai acontecer é desastre, coisas piores sobre coisas piores, no meio da geração do povo de Deus. Com esses erros todos, Deus agora se coloca contrário a Salomão. Diz o verso 11, pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Pronto. Ao desastre. Deus, por misericórdia, não tira no tempo dele, por amor a Davi, mas avisa nos dias do seu filho. Capítulo 11 ainda. Aí Deus levanta muitos adversários a Salomão, um rei tão sábio, tão rico, agora com muitos adversários. Verso 14. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Haddad, o Edomeu. Continua ainda. Verso 23. Também Deus levantou outro adversário, a Rezon, filho de Elíada. Que mais? 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, adversário de Salomão. E é aqui, no verso 29 e versos seguintes, que nós temos um profeta chamado Aías, que vai ao encontro de Jeroboão e entrega para ele a sua capa nova. Pega essa capa nova, rasga em 12 pedaços. Pega 10 pedaços, entrega para Jeroboão e diz, Deus te dá o domínio, o governo sobre 10 tribos.
e deixa Salomão, o filho de Salomão, e a descendência de Davi com duas. Por amor a Davi e para não faltar uma luz, uma lâmpada em Jerusalém, Deus constitui outro para estar reinando sobre o povo. Não nos dias de Salomão, mas no reino de seu filho. Se fosse Davi uma questão dessa, o que Davi ia fazer? Se arrepender e chorar? Não é assim? Pedir misericórdia. Salomão faz isso? Tem algum versículo que Salomão pediu misericórdia, se arrependeu, chorou amargamente? Não estou vendo nada. Infelizmente, eu vejo o verso 40 desse capítulo 11, quando diz: pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Salomão estava sabendo da situação, do que estava acontecendo e da profecia de que o seu reino seria repartido e entregue a um outro. Ele procurou matar esse outro. Mas onde está um fato de que Salomão se arrependeu? Misericórdia. Não vemos em lugar nenhum. Irmãos, e diz a palavra aqui, continuando a leitura do capítulo 11, que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel 40 anos. O verso 43 diz que adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Reoboão, seu filho, reinou em seu lugar. Aí está. Ficou plantada no meio do povo de Deus muitas idolatrias, que vão ser o desastre do povo inteirinho. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Quanta coisa boa em Salomão, mas que coisa horrível no final. Fica para nós o alerta. A cada personagem que estudamos, temos pontos diversos. Em Salomão, este alerta. O cuidado. No caso de Salomão, sabedoria. Não adianta ter conhecimento e sabedoria das coisas de Deus se nós não tivermos o coração inclinado para Deus. Já foi assim no céu com alguém lá que era querubim ungido. Devia saber, conhecer e viver em meio a construções, edificações maravilhosas, muito maiores, muito mais ricas do que a de Salomão, mas não guardou o seu coração para temer a Deus, estar submisso. Então, irmãos, não é o saber muito que não vai salvar. Não. Mas sabendo muito ou sabendo pouco, precisamos estar voltados para o Senhor, nosso Deus, amando-o com sinceridade. Por isso que o primeiro mandamento, e constantemente Deus pede é isso. Ele mesmo diz: o que eu peço de vocês? Que saibam muito? Não. O que Deus pede? Que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que Deus os abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.